Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença aqui. Isto, fundamentalmente, é uma apresentação da candidatura do Partido Socialista no Concelho de Oliveira de Frades, dirigida à comunicação social. Muito agradecemos a vossa presença, porque achamos que a vossa força é importante para nós. A vossa força no sentido de que vocês, como órgãos de comunicação, poderão ser um fator positivo para o debate político que estamos a iniciar face às candidaturas no terreno. Queria agradecer também aos amigos que estão aqui presentes. Não houve, digamos, uma publicidade desta sessão, porque não era esse o objetivo. Oportunamente iremos fazer a apresentação da candidatura de forma mais formal, aberta ao público. Esta é uma ação pública, é fundamentalmente dirigida a estes, aos órgãos de comunicação social, mas como gostamos de ter uma prática de participação e de abertura a todos os cidadãos deste Concelho, também queremos manifestar o nosso contentamento com a presença de alguns amigos. Porque hoje e aqui sabemos que houveram ou manifestaram-se algumas críticas por fazermos hoje e aqui esta apresentação pública. Foram razões de apreço e de respeito que terão pesado para o agendamento e para a escolha do local. 25 de Abril. Infelizmente, no Concelho de Oliveira de Frades, já há muitos anos que deixou de haver uma prática de comemoração do dia 25 de Abril. Eu julgo que isto é grave, porque se por acaso estamos hoje aqui reunidos, é porque houveram um conjunto de cidadãos, homens e mulheres, que lutaram para que a liberdade e a democracia fosse conquistada. E foi no dia 25 de Abril que um punhado de homens assim o conquistaram. É pena que no Concelho de Oliveira de Frades tenhamos perdido um pouco esta tradição de comemorar o 25 de Abril. Fazemos-lo hoje também por respeito aos homens militares, mas também homens civis que deram a sua vida, empenharam-se com a sua vida neste combate para a democracia. Entre eles, gostaria aqui também de realçar um nome que para nós é o expoente máximo da democracia, Mário Soares, que ainda há bem pouco tempo nos abandonou do candidato com presença física no dia-a-dia. De respeito pelo local, Salão Nobre da Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Houve também alguém ou algumas pessoas que fizeram alguns reparos. Bom, é que queremos deixar uma mensagem muito clara de que esta casa deve e representa muito para o viver presente e o futuro de todos nós, enquanto cidadãos responsáveis. Fazemos-lo aqui por estas razões. É pelo respeito que temos por esta casa e pelo significado que esta casa tem para todos nós no presente e para o futuro que queremos construir. Sou candidato a Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Assumi o repto e o desafio que a Comissão Política Concelhia e a Comissão Política Distrital do PS me colocaram. De uma forma ponderada, pesando todo um conjunto de factos, o que não foi fácil de assimilar, mas decidi. E aqui estou, totalmente, para este grande desafio, que será de colocar todas as minhas capacidades e competências ao serviço deste Concelho. Ao longo da minha vida, nunca voltei as costas aos desafios que me foram aparecendo. Tenho o orgulho de ter um passado e um presente, ter uma família e ser profissional e ter uma profissão estável. Não preciso da política nem dos cargos que tenho assumido para qualquer resolução de interesses particulares. Tenho profissão, tenho família e tenho competências profissionais e de gestão bem conhecidas. Pelo passado, julgo estar perfeitamente capacitado para vir exercer um mandato inovador para todos os oliveirenses. Serão compromissos, aqui e agora tornados públicos, algumas linhas mestras do meu mandato como Presidente. Embora esteja ainda a preparar um programa eleitoral mais concretizado e mais escapulizado. Primeiro compromisso.
Quero uma Câmara totalmente transparente. À mulher de César não basta ser honesto, temos que também parecer. Se calhar poderíamos colocar isto ao contrário. Não basta parecer honesto, temos que ser honestos na transparência e nas relações que venhamos a estabelecer com todos os cidadãos e com todas as empresas na gestão diária da Câmara Municipal. Todas as relações que a Câmara, o Executivo, os serviços estabeleçam no dia-a-dia têm de ser totalmente transparentes e obedecerem a uma conduta ética inquestionável. O que é possível para este cidadão será possível para outro e qualquer outro, independentemente da sua condição de relação com este ou aquele partido político. Sempre no respeito da lei e dos regulamentos oficiais. As pessoas têm este direito de serem bem tratadas e respeitadas e serem exigentes connosco. As empresas, mas também as empresas, connosco irão conhecer uma postura séria e correta em todos os diversos campos da relação com esta Câmara. Tudo faremos para apoiar as empresas que hoje laboram na nossa zona industrial, mas também lançaremos mãos dos nossos conhecimentos e canais que venham a ser abertos para a instalação de novas unidades. Uma Câmara com uma gestão transparente e aberta ao futuro para todos nós. Segundo compromisso, pretendemos fechar o ciclo da água. Foi uma luta de muitos anos, à nossa custa e por nossa iniciativa, que conseguimos travar. Foi dura e até custou um estúpido processo judicial ao nosso vereador da Câmara Municipal, o Dr. Porfírio Carvalho, o que até aproveito para aqui lhe prestar uma justa homenagem ao seu papel ativo e persistente, sempre na luta por propostas para o Conselho. E iremos continuar as obras que agora estão sendo feitas, nomeadamente com a substituição das antigas condutas com amianto e fibrocimento em todo o circuito de distribuição e promover em todo o Conselho água ao domicílio de qualidade e um saneamento correto. Iremos promover de imediato os estudos para corrigir o local de captação de água na barragem das Cainhas, por forma a termos água de qualidade, de melhor qualidade, nas nossas casas. Terceiro compromisso. Vamos potencializar as imensas oportunidades criadas com a construção da barragem de Ribeiradio. E iremos promover, em primeiro lugar, a sua inauguração oficial, de forma adequada e merecida, tendo em conta a sua dimensão como obra nacional. Um plano integrado para o seu aproveitamento é fundamental, não só apenas o aproveitamento atual hidroelétrico, que já tem, mas sim explorar todas as outras vertentes, nomeadamente o turismo. Todos sabemos que o país está a atravessar uma onda gigante na área do turismo. Há que aproveitar e inovar. Sem cometermos erros ou atropelos ao ambiente, será uma zona de conforto fazermos o que temos que fazer para desenvolver todo o potencial turístico das nossas zonas, quer as marginais com a barragem, quer as nossas freguesias mais do interior. 4. Uma nova forma de estar com as freguesias e os seus representantes. Vamos ouvir toda esta gente, porque com eles, sem qualquer discriminação, faremos obra a contente das verdadeiras necessidades destas populações, combatendo assim o despovoamento e envelhecimento de algumas zonas do nosso concelho. Quinto compromisso. Zona industrial. Procurar de forma ativa novos investimentos e apoiar os empresários já existentes. Julgamos que estamos melhor posicionados para promover uma nova energia positiva para a instalação de indústria e serviços com postos de trabalho mais valorizados. Não queremos agora também esquecer os grandes pioneiros e os grandes inovadores em relação à zona industrial, que foram o Sr. Manuel de Almeida e o engenheiro Maia, que deram um contributo importante para a edificação desta zona industrial com a sua dimensão que hoje temos e que queríamos e vamos tudo fazer para que seja
mais aumentada. Vamos continuar a promover a marca de capital do frango do campo. Não se deve esquecer que eu, como primeiro autarca, neste Conselho, fui o primeiro a falar sobre o assunto, após ter sido desafiado por alguém ligado a esta temática em plena Assembleia Municipal. Sexto compromisso. A questão das novas tecnologias e da fibra óptica para todos. Penso que é bem visível que os nossos concelhos ao nosso lado, quase todos, já têm uma rede de fibra óptica disponibilizada aos utentes. Oliveira de Frades deixou-se ficar para trás porque, por porventura, não quis ser um concelho rural em fibra óptica. Ora, se tivéssemos aceitado essa candidatura por parte da PT ou da MEL, hoje já teríamos todo esse serviço disponibilizado a todos nós e não só alguns serviços, algumas entidades fabris que têm acesso à fibra óptica. Sétimo compromisso. Implementar, em conjunto com empresas que operam na área dos transportes públicos, uma rede de transportes, de forma faseada, com satisfação das necessidades de mobilidade das nossas gentes. Hoje é sentida esta falta de forma permanente. O Conselho está sem qualquer tipo de resposta nesta área dos transportes públicos. Durante o tempo em que há aulas, há alguma capacidade, deixando de haver aulas. Fica a população perfeitamente limitada. Ora, um dos nossos compromissos é, de uma forma logo imediata, nomeadamente em dois eixos que achamos que são importantes, que são o eixo de Ribeiradio Oliveira de Frades e o outro de Estrijo Oliveira de Frades, a Câmara de imediato deve procurar, se não for com colaboração das entidades privadas, a própria Câmara criar uma estrutura que faça esta cobertura desta necessidade de transporte público com horários úteis à resolução dos problemas destas populações. Oitavo compromisso. Uma política cultural e desportiva e associativa apoiada, mas ao mesmo tempo monitorizada com avaliações participadas por todos os intervenientes. Os serviços das câmaras, vocacionados também nesta área, irão ser dinamizados e iremos promover algumas capacidades destes assumirem um papel mais interveniente e mais presente. Iremos aproveitar a nova biblioteca, o museu, a sala Dr. Morgado, para que sejam aí dinamizados uma atividade promovida pela Câmara, com participação e colaboração de outras entidades, mas de uma forma mais positiva na área cultural e também desportiva e também associativa. Tudo isto que aqui apresentei são 8 compromissos que, de imediato, nos ressalvam como algo importante que qualquer executivo deve promover. E serão compromissos que depois irão ser integrados num projeto de desenvolvimento para 4 anos que teremos que necessariamente depois elaborar, após também de fazermos uma avaliação correta do que é a atual situação da Câmara Municipal. Daí que, logo que tomarmos posse, como Presidente da Câmara Municipal e o Executivo, uma das tarefas primordiais é saber a atual situação interna da Câmara Municipal. E daí irmos fazer uma avaliação com auditores internos e auditores externos para termos uma noção exata de que é a atual situação da Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Com isto não queremos, nem estamos a fazer qualquer tipo de juízos de valor, mas penso que qualquer gestor tem que ter a noção exata do ponto onde vai partir, para que possamos concretizar aquilo que são as nossas propostas concretas. Como disse, eu sou candidato à Câmara Municipal de Oliveira de Frades pelo Partido Socialista. É um orgulho assumir essa incumbência. Também tenho o orgulho de ter comigo como candidato a Presidente da Assembleia Municipal, o Dr. João Lages, um digno advogado, jurista da nossa praça e que será uma mais-valia para as propostas e para as candidaturas que irão aparecendo connosco a nível do Concelho de Oliveira de Frades. Posto isto, eu deixava um espaço para que o Dr. João Lages também pudesse fazer a apresentação da sua candidatura.
Tentei ser o mais informal possível. No entanto, algumas coisas escritas têm que aparecer sempre. Sou pena que podemos nos esquecer de coisas importantes. Muito obrigado, repito novamente, à Comunicação Social pela vossa presença. No fim, depois estaremos disponíveis para perguntas e respostas que nos queiram colocar. Muito obrigado. Antes de mais, muito bom dia a todos, mais uma vez, pela vossa presença, por terem dedicado um pouco do vosso tempo hoje, num dia que não está tão solarengo como habitualmente tem estado. A minha presença aqui serve para publicamente e aos órgãos de comunicação social e aos amigos presentes acompanhar o anúncio da candidatura do nosso futuro Presidente da Câmara, o Dr. António Cabrita Grado, e a minha candidatura à Assembleia Municipal, integrando as listas do Partido Socialista, o que tanto orgulho me traz. Como candidato à Assembleia Municipal, o programa é diferente de um órgão de gestão como a Câmara Municipal, mas eu chamo particular a atenção a 2 ou 3 ideias-chave que eu acho que são essenciais. Uma delas é fixar os jovens na nossa região, criando condições para o efeito. Hoje em dia tanto se fala, e em tantas cidades, e em tantos concelhos, e existe um fenómeno que todos já devem ter ouvido falar, que são as incubadoras de empresa, que são comparticipadas com fundos de gestão privada, são comparticipadas com os fundos públicos, para se retirar de os jovens e empreendedores que têm ideias, uma espécie de laboratório de ideias, de onde possa-se ingrar novas oportunidades de negócio, nova riqueza, fixar os jovens na região. Todos os concelhos têm, hoje em dia, feito uma aposta ganhadora nessa questão, nessa área, que é uma área do futuro, porque hoje um jovem que saia de uma universidade, ou licenciado, ou que até nem seja licenciado, mas tenha capacidades e skills, talentos, não pode, porque tem que montar um pavilhão, tem que ter um escritório, tem que ter uma empresa, os custos de instalação são enormíssimos, diria mesmo incomportáveis. Portanto, cabe também ao Executivo dar o apoio necessário para que se alavanque esse projeto, que é um projeto que testa, no fundo, ideias empreendedoras das pessoas que aqui vivem, que aqui estão e que querem permanecer. Uma incubadora de empresas era algo que já a Câmara devia ter apostado há muitos anos, eu diria há mais de uma dezena de anos, e nunca o fez, e não foi pelo facto de não ter sido alertada para o efeito, nunca fez, deu ouvidos de mercador, fez-se de autista, nunca deu resposta a essa emergência, digo eu, sobretudo numa altura como esta em que nós hoje em dia vivemos. Outra questão também é de particular importância, é o turismo. Portugal, mais cedo ou mais tarde, há de ser um país que tem que dar uma resposta positiva, forte, afirmativa, naquilo que respeita à questão do turismo. Eu não digo que Portugal esteja em insolvência técnica, mas está a passar graves e sérias dificuldades, e o que nós temos melhor para oferecer, de facto, é o turismo. Das duas, uma. Ou nós assumimos que temos um problema estrutural, e se tivermos um problema estrutural, passa mesmo para nós assumirmos que temos um papel relevante a dar em termos de criação de riqueza também, e acharmos que temos clima, que temos pessoas afáveis, que sabem receber, que temos condições, nomeadamente em termos não só de clima e de pessoas, mas também os espaços verdes que temos, a barragem de Ribeiradio, estamos aqui tão perto do Sopé do Caramulo, temos a montanha. Hoje em dia fala-se também cada vez mais no ecoturismo, no agroturismo, e são potencialidades que nós temos neste Conselho e que temos que valorizar para a criação não só, lá está, de postos de trabalho, mas também de riqueza, e para podermos oferecer a quem nos visita essas condições. Uma outra das bandeiras que o Partido Socialista defende, e que eu acho que também é de particular importância, é tudo fazer para que a intermunicipalidade seja um fim a concretizar no mais curto espaço de tempo. Nós vivemos distanciados dos 3 concelhos
num raio de pouco mais de uma dúzia de quilómetros. Não faz sentido haverem 3 concelhos limítrofes, São Pedro, Oliveira e Vozela no meio, praticamente costas voltadas uns para os outros. Nós temos que criar entre todos sinergias, independentemente dos partidos, independentemente das incidências, das cores políticas de cada um, temos que criar condições entre todos, consensos, gerar consensos e plataformas de entendimento que nos permitam, além de fazer uma gestão eficiente dos recursos, também alocar condições para que entre os 3 concelhos se fixe mais uma vez, não só a riqueza, como criação de postos de trabalho, mas também com questões como a cultura, que é um bem fundamental e que tem estado tão ausente de Oliveira de Frades, desde que eu me lembro. Portanto, o único fenómeno que nós temos mais parecido com a cultura é uma ajuntada de milhares de pessoas para comer frango a €1, ou ouvir músicas, bandas, lá em cima na feira, por alturas da comemoração do dia das festas do município. A cultura é muito mais do que isso, é muito mais do que comer frango, juntando-se todos. Não digo que essa não seja também uma área importante, é importante sim senhora, porque é a capital do frango. A cultura é muito mais do que isso e não pode ser criar eventualmente e pontualmente alguns eventos ligados à cultura, mesmo como ela é, afixando de uma forma passiva alguns anúncios e esperando que as pessoas adiram. Não pode ser assim, tem que se criar um movimento, tem que se gerar empatia, tem que se conquistar as pessoas a aderirem. Não pode ser estático, tem que ser ativo. E esse é um desafio que eu também acho que é importante sublinhar e que o Partido Socialista, como um partido cuja história fala por si em termos de valores culturais, certamente não descurará. A minha candidatura à Assembleia Municipal passa também por querer trazer para a Assembleia Municipal, sem esquecer, obviamente, todos os ensinamentos que tive das pessoas mais velhas, gente jovem. E acho que é muito importante nós ararmos o terreno, prepararmos o terreno para que ele seja fértil daqui a uns anos. Temos que nos lembrar que daqui a 4, 8, 12 anos ou mais são os jovens que hão de estar à frente dos destinos do município e hão de determinar decisões que a todos irão condicionar. É preciso dar voz a essas pessoas, é preciso fazer com que os jovens se comprometam também com a política e não digam só que não estão para isso e que têm outras coisas a fazer porque têm uma conotação, uma ideia muito errada da política. Isto também fruto daquilo que foi, tem sido, eu diria, quase que a opressão que é sentida nos municípios pequenos, onde os partidos quase que sequestram as possibilidades dos mais jovens de tentarem vingar as suas ideias. Eu, posto isto, penso que não disse tudo, mas disse aquilo que achava que era importante que fosse dito, para que a comunicação social e os amigos aqui presentes tivessem uma noção de que, efetivamente, é a minha obrigação enquanto candidato, deixando agora o espaço aberto para os senhores jornalistas querendo fazerem as perguntas, as questões, colocarem as questões que entenderem. Vai, em primeiro lugar, ser um desafio. Primeiro, se fosse fácil, não estava cá. Entendo que é chegada a hora de darmos espaço aos mais jovens, fazer com que eles próprios sintam, não sejam obrigados nem cumpridos a isso, mas um dever cívico, de cidadania, de participação na vida política do Conselho. Aquilo que se diz participação cívica no Conselho é um dever de cidadania e é uma obrigação que nós temos para com a comunidade, onde estamos inseridos e com a qual estamos envolvidos. O meu desafio é ser uma espécie de não de porta-voz, mas de criar esse movimento de trazer gente jovem para a Assembleia Municipal, aquilo que há pouco falei, arar o tal terreno, torná-lo fértil daqui a uns anos. Portanto, é semear para depois escolher. E acho que é muito importante trazer jovens,
para a Assembleia Municipal, para o discurso de ideias nas várias áreas do saber. Ou seja, um dos vossos objetivos é também tornar a Assembleia Municipal, se calhar, mais ativa do que o que está atualmente? Sim, sem dúvida. Acerca das listas, o doutor entende que esperava ver gente de fora para esta candidatura. Chegou para ser gente de fora? E já agora, o doutor Porfírio faz parte das listas? Neste momento é prematuro dizer quem é que vai participar nas listas. Estamos a trabalhar, estamos a constituir as listas. Há muita gente que conto que venham a participar nas listas que ainda nem sequer foram convidadas, porque há aqui todo um conjunto de situações que têm a ver, por um lado, as listas que são feitas com um cuidado que é para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal, tem a ver até com as cotas de género, e isso implica que, primeiro, há aqui um espaço para sedimentar bem as situações para depois passarmos à constituição propriamente da lista. Mas esse projeto, Câmara e Assembleia Municipal, está muito adiantado. Repito, convites oficiais ainda não foram feitos. Há as sondagens normais. Temos já a lista perfeitamente concluída a nível Assembleia Municipal e Câmara Municipal, no que é essencial. Em relação às juntas de freguesia, como sabem, é sempre um processo um pouco mais complicado a nível do Conselho de Oliveira de Frades. Mas não é só Oliveira de Frades, é a nível nacional. Quem está no poder local, normalmente isto tem a vida muito mais facilitada. Nós, que já sabemos, temos a experiência de muitos anos nestes projetos e nestes trabalhos de campo, sabemos que a pouco e pouco é que se tem que constituir. E o nosso objetivo é tentar obter o que não conseguimos da última vez, que é listas em todas as 8 freguesias do Conselho. Vamos tentar fazer, cumprir essa nossa obrigação de concorrer às 8 freguesias do Conselho. Eu gostaria também, respondendo àquilo que colocaram ao Dr. Laje, dizer o seguinte: é verdade que a Assembleia Municipal, e vocês são porta-vozes do que era a realidade confrangedora da Assembleia Municipal. A partir de certa altura, até parece que houve aqui alguma indicação da parte da maioria, ninguém falar, porque só o Dr. Grada que falava, e se calhar então, a reunião até se acabava antes do meio-dia. Bom, eu acho que um órgão como a Assembleia Municipal é demasiado importante, porque é o órgão fiscalizador até da atividade da Câmara Municipal, do Executivo, para se resumir apenas a um elemento da oposição ter capacidade de intervenção. E da parte dos restantes elementos deputados da Assembleia Municipal, a participação era menor. Ora, esta noção que o Dr. João Laje aqui quis passar é que, independentemente da constituição da lista para a Assembleia Municipal ser feita com gente jovem, mas também gente que tenha capacidade de intervir. Não basta dizer, bom, vamos buscar jovens, mas depois chegam aqui e a gente vê que não têm capacidade de intervenção por algum motivo. Nós queremos que os jovens que venham representar o PS venham para a Assembleia Municipal fazer a sua participação cívica, política, mas ao mesmo tempo representativa de todos aqueles que votaram neles. É isto que nós pensamos, o papel fundamental da Assembleia Municipal. Respondendo se o doutor Porfírio vai ser ou não ser candidato, ainda não houve nenhum convite ao doutor Porfírio Carvalho para integrar nenhuma lista, não está excluído de nada, como nenhum militante do Partido Socialista estará excluído, seja do que for, porque nós não somos semelhantes aos outros partidos. Nós não queremos, no Partido Socialista em Oliveira de Frades, aquilo que se passa no Conselho em relação a outros partidos. E não nos queremos imiscuir na vida interna dos outros partidos. No nosso partido, há os locais próprios, onde as pessoas são escolhidas, e depois quem é escolhido para encabeçar este ou aquele projeto deve ter liberdade de fazer as escolhas necessárias para constituir as suas próprias equipas. Para a Câmara Municipal, necessariamente, aquilo que para mim é fundamental é ter um segundo e um terceiro que me deem garantias em determinadas áreas, se for presidente, se for esse o desiderato que a população de Oliveira de Frades me queira incumbir, de ter um segundo e um terceiro que sejam pessoas com capacidade para fazer um executivo municipal. Eu penso que isto não é a gente querer ser candidato à Câmara Municipal, não é eu querer ser presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Isso é importante, porque ninguém deve ser empurrado para ser. A pessoa, quando avança, obteve o consentimento do partido ou do conjunto de pessoas que
que estão com ele, mas não basta isso, tem que ter capacidades. Se não chega à presidência da Câmara, e o que é que vai fazer? Vai ficar refém de quem? Dos serviços? Vai ficar refém de 2 ou 3 pessoas que vão dar uns bitites? Não. Um Presidente da Câmara tem que ser uma pessoa competente e com conhecimentos e com capacidade de liderança. Não basta ser só boa pessoa. Nesse sentido que nós pensamos que as pessoas terão também que ser confrontadas com esta situação em concreto em relação às candidaturas em Oliveira de Frades. E daqui também lançava, se me permitem, um cumprimento a todas as candidaturas que já se encontram no terreno, porque a democracia é isso mesmo, é o confronto das ideias, o confronto das pessoas, em termos democráticos, e depois a população, os votantes, os cidadãos de Oliveira de Frades, vão fazer as suas opções. Sejam boas ou más, não interessa, porque o bom ou mau em democracia não existe. Existe é o respeito daquilo que a população, em escrutínio secreto, define. E aquilo que for definido, os democratas têm que aceitar. Viu de uma forma positiva o aparecimento de uma lista independente? Eu sou a favor que possam haver movimentos independentes. Eu, em Oliveira de Frades, não conheço nenhuma lista de independentes. E, com todo o respeito, não há nenhuma lista de independentes. Há uma lista oficial do PSD, que é encabeçada pelo engenheiro Paulo Antunes, e há uma lista dita de independentes, que é uma lista de PSDs, do Partido Social Democrata, militantes, com cotas ou não cotas pagas, são militantes do PSD ou são simpatizantes do PSD. E que, por razões próprias, nas quais eu não vou sequer imiscuir-me, resolveram fazer uma lista contra o partido do meio. Bom, isso não é uma lista de independentes. A lista de independentes tem outros objetivos. Não é fazer uma guerra ao partido do meio. De qualquer maneira, como possível candidatura que se possa afirmar, e vamos ver se ela vai se afirmar ou não, eu desejo, sinceramente, até politicamente, que esse grupo de cidadãos em que, no fim, quem aparece como a encabeçar, inicialmente diziam-me que eram outras pessoas que iriam encabeçar esse movimento, desculpem lá. Mas dizia eu, este movimento que hoje aparece encabeçado pelo Paulo Rodal, eu desejo-lhe que as felicidades para que se consiga, portanto, também concretizar como uma alternativa, porque, até como Partido Socialista, não é aquela máxima de dividir para reinar, mas o Partido Socialista, se fosse uma luta entre PSD e PS, não tínhamos, objetivamente, aquilo que é a realidade hoje, em termos de decalagem das votações, uma tarefa muito fácil. Penso que assim torna-se mais fácil o nosso objetivo, que é de concorrermos, e eu concorrer a candidato a Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades. É isso que é o meu objetivo, é ser algo que possa ser positivo pela minha experiência, pelas minhas capacidades de liderança e de gestão, e ao mesmo tempo querer e saber que se pode fazer muito mais com os meios económicos que esta Câmara teve à sua disposição. Com as capacidades financeiras que esta Câmara Municipal teve à sua disposição ao longo destes anos, teríamos feito uma gestão mais correta e teríamos tido capacidade para fazer muito mais, porque o dinheiro daria para fazer muito mais. E é isso que eu acho que as pessoas devem ter a noção. É que nós não queremos ir para a Câmara para resolvermos os nossos problemas particulares. Eu costumo repetir que eu já sou oliveirense, porque já cá estou quase há 40 anos, apesar de ter nascido em Coimbra. Tenho a minha vida toda estabilizada em Oliveira de Frades, mas não tenho aqui terrenos, não tenho interesses para que possa, de alguma maneira, estar condicionado nas minhas decisões. As minhas decisões serão sempre, como foram feitas no passado, respeitando a lei, os regulamentos, o interesse público e o bom senso. Isto é a minha postura no dia-a-dia. E toda a gente que me conhece sabe que eu sou intransigente em algumas coisas. Aquilo que é importante, eu não faço transigências.
e a gestão de uma Câmara, porque a Câmara não é uma gestão de uma mercearia do meu pai ou da minha mãe. A gestão de uma Câmara é a gestão de um órgão de todos nós, que nós todos os meses, ao fim do mês, contribuímos com os nossos impostos, e não são assim tão poucos, para que possamos ter órgãos autárquicos, termos serviços a fornecermos, prestação de serviços ou de atividades. E isso temos que ser gerido com responsabilidade. É isto que eu chamo a atenção a todas as pessoas que no dia em que forem votar tenham a noção de que não é uma escolha fácil, não é uma escolha simplista, mas ter em conta que é o futuro de todos nós que também está em causa em Oliveira de Frades. Falou em transparência e que vai ser um dos vossos objetivos de transparência com as empresas e dos cidadãos. Acha que ao longo deste mandato de Luís Vasconcelos tem faltado isso? Eu tenho dito muitas vezes aqui na Assembleia Municipal, quando trato desse assunto, é que não gosto de fazer juízo de valor. Porque se houver no Conselho de Oliveira de Frades alguém que tenha algum meio, alguns elementos que vão nesse sentido, devem exercer o seu dever de cidadania, que é comunicar nos locais próprios as suas dúvidas ou os dados que tenham. Repito, não faço julgamentos de caráter, nem juízos de valor. Mas o que eu afirmo é que connosco não vai parecer. Vamos exigir que a Câmara Municipal, o Executivo e os próprios serviços tenham uma política de transparência total e de igualdade e de respeito pelo aquilo que é correto eticamente connosco à frente da Câmara de Oliveira de Frades. Se houver algumas dúvidas, vamos depois verificar.